Olá, boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, Rose. Tudo bem? E você? Bem-vinda ao Rosicler Nunes Arte Fez, canal aqui no YouTube, que virou uma revista eletrônica com quadros fixos. Estou de volta com a Aline, que tirou uma licençazinha aí, mas já agora já está tudo bem. O quadro com a Aline é Curando Feridas, não é isso mesmo, Aline? Curando feridas. Isso. A Nossas Aline feridas. é escritora, cantora, compositora, agora futura baterista. Tô sabendo. E o assunto desse bate-papo que a gente vai trazer hoje é A Culpada Sou Eu? Ó, que tema interessante esse aí, Aline, que você escolheu. Muito bom. Mas antes, deixa eu falar do meu jabazinho, né? Da minha revista eletrônica aqui, Rosicano Nunes Arte e Fé. Nós temos vários quadros fixos, mulheres surpreendentes, mulheres que têm um testemunho de vida, dão um relato. Tem o quadro Conversa Saudável, com a minha xará Rosicler também. Ela traz uma receita fácil, saudável, uma palavra ali de Deus que sempre a gente precisa. Também tem o quadro É de Deus Isso, com a minha amiga Elaine. Vai ter novos quadros que vão aparecer aqui, mas ainda está no forninho. Quando aparecer, eu vou falar. E, Aline, vamos ao nosso assunto hoje, então. Ok. Você sente culpa, Aline, de alguma coisa? Porque o nosso papo é a culpada sou eu, a culpa é sua? Pois é. A gente é mulher, já começa por aí. Poxa, Todo mundo que eu converso, alguma coisa tem de culpa, né? Alguma culpa para sair para trabalhar e largar os filhos, culpa por. Às vezes a gente pensa um pouquinho mais na gente e acha que não deveria estar pensando, que parece que mulher ela nasceu para o sacrifício, né? A mulher ela nasceu para se sacrificar pelos filhos, né? A gente monta a nossa agenda ao redor dos horários dos filhos, dos né? outros, né? É Marido, sempre dos outros, sempre dos outros. marido, filho, é verdade. E aí, quando a gente faz alguma coisa pra gente, Se a sente gente tem a culpa. É, é, é verdade. E aí, no meu caso, eu, eu acho que eu já contei, né, minha história um pouquinho sobre a depressão e tudo mais. E é um peso, né, uma culpa por se sentir daquele jeito, uma culpa porque as circunstâncias não são tão horríveis, então eu não deveria me sentir daquele jeito. E fora as culpas que a gente fala mesmo, né? Eu tenho direito de estudar, eu tenho direito de ir atrás dos meus sonhos. Aí vem a tem culpa. direito a querer um cargo melhor, de concorrer a um cargo melhor numa empresa. Parece, Aline, que a gente já nasce culpada. Tem essa impressão, assim. É ou não é? Não sei se é uma herança da Eva, Eu acho que não é herança, filha não. Acha é a não, eu acho que é nossa. certeza. A herança da É, Eva. aí a E gente tem que se libertar disso, né? a Bíblia fala, né? Lá em Gênesis, na queda de Adão, que a mulher seria amaldiçoada no parto, ia ser submissa ao homem. Isso pesou de uma forma tremenda por muitos e muitos anos, séculos. Quando que a mulher começou a ter o direito de voto? Faz pouco tempo, eu acho que não tem 200 anos, se não me falha a memória. Mulher não tinha direito a voto, mulher não tinha direito a entrar na política. Eu acho que tudo carregando essa culpa aí, você não acha?
Sim, e as mulheres nas ciências, né? Mulher na área da tecnologia, né? Então, eu acho que a gente vem de uma história também de lutas por direitos humanos, né? É, E a gente não pode desprezar, né? A gente fala, às vezes fala assim, o movimento feminista foi necessário porque existia o machismo, existe até ainda um hoje, né? certo O machismo. ponto, a luta feminina, ela foi válida. Ela realmente necessitava disso, tal. Chegou num certo ponto que a gente não vai entrar aqui hoje nesse Uhum. no feminismo, aí extrapolou, já sai para uns outros lados aí que não tem nada a ver. Mas foi necessário uma luta aí, porque a mulher estava muito abaixo, muito rebaixada, e parece que esse sentimento de culpa ainda acompanha a mulher. Sim, e você vê, nos tempos de Jesus, Jesus ele veio e ele e a gente lê lá não sei se é nas cartas de Paulo, agora não vou lembrar, que em Jesus não existe homem, mulher, grego, ou judeu, Verdade. escravo ou livre. Então, a mulher às vezes ela sente culpa, às vezes, do chamado dela, né? É, Não é, não é. posso, eu sou mulher. Eu conheço pessoas que eu amo, pessoas na minha família, amigos. A gente conhece, né? Pessoas que não aceitam o chamado de uma mulher, né? É. Mulher não pode ser pastora, a gente se sente culpada, nossa, é muita coisa, né? Nós dois E pertencemos à Igreja do Nazareno, e existem as pastoras. Eu fico tão admirada assim que a nossa igreja não tem disso, né? é verdade. Nossa denominação, as mulheres pregam, as mulheres ministram, e são muito usadas por Deus. Glória a Deus por isso, né? Que na nossa igreja as mulheres têm o direito ali, ensinam, É tudo com ordem, verdade. senso e ordem, né? Eu acho isso muito bonito, muito importante. Rose, e você? Você Ah, se sente culpada? eita, Você se sente culpada por alguma coisa? é que nem eu te falei, eu acho que a mulher, por essa carga que a gente vem carregando desde a Eva, nós carregamos um fardo de culpa. Eu não sei se são todas que se sentem assim, mas é a impressão que eu tenho. Mas graças a Deus que quando nós conhecemos Jesus, ele alivia esse fardo que a mulher traz, porque foi realmente vindo do pecado de Adão e Eva, tal, e o ser humano não tem compaixão, né? Pisa mesmo, diminui mesmo. Uhum. Quando eu vejo no trânsito, né? Ai, só podia ser mulher. Ai, muito machismo isso aí, né? É um legado complicado Como que a e gente pode se livrar dessa culpa? Você estava me dizendo em off que quando a gente se converte, a gente pensa que vai mudar tudo, que não vai mudar nada. Como é isso que você estava falando aí? então, igual você falou, né? Quando a gente vem para Jesus. Quando eu vim para Jesus, foi muito difícil, porque eu não me senti verdadeiramente livre. É estranho isso, porque não é instantâneo. Muitas pessoas acham que a libertação é um processo instantâneo, só que a libertação é contínua. Então, primeiro, ela parece radical no começo, porque a gente está muito sujo, a gente está muito quebrado, né? Mas a libertação é contínua, ela só vai acabar no nosso último dia de vida, a hora que Cristo nos chamar, porque a gente precisa se libertar de um monte de coisas, sabe? Negativismo, pessimismo, a culpa, né? Então, eu vi uma coisa muito interessante que eu aprendi foi a questão sobre personalidade, né? Isso que a gente estava falando. Quando eu vim para Jesus, eu achei que ele ia mudar tudo
que eu ia ficar desfigurada, que eu ia ficar irreconhecível, mas não é assim, entendeu? Aí a própria Joyce Meyer, uma vez eu assisti uma pregação em que ela disse que Jesus, ele nos conserta, ele não, e às vezes a nossa personalidade... Ele não nos anula, é isso? Exatamente, exatamente. E aí eu sempre tive essa coisa da comparação, que é algo que eu preciso me libertar, né? Então, às vezes eu abro uma coisa ou outra, por quê? Porque sempre tenho alguém que está sofrendo e não tem coragem de falar. Então, é legal, às vezes, eu, que pareço bem resolvida, porque já me falaram isso, as pessoas têm umas ideias estranhas, né? Nossa, você parece tão segura e não sabe que eu tô morrendo por dentro, né? Às vezes para falar em público. Agora eu tô falando com celular, tô vendo você, mas quando tem um monte de gente, eu tô aprendendo a não parir um filho toda vez que eu tenho que fazer isso, né? Que cansa, né? E só que essa sou eu, e o Senhor, ele vai nos tratando, e eu tinha a culpa de não parecer uma mulher de Deus. Eu tentava parecer, entendeu? E como que então, seria isso, parecer uma mulher de Deus? Como é parecer uma mulher de Deus? Como você achava que era? Na minha cabeça, tinha a ver com ser uma mulher prendada, sabe cozinhar, limpa a casa como ninguém, os filhos tudo limpinho, os filhos não gritam, não saem correndo, você tem voz de autoridade, eles te obedecem, sabe? A sua roupa tem que ser muito recatada, e um monte de ideias que não tem nada a ver. Ideias que podam. Então, em vez de ouvir para a liberdade, eu fui impactada. Mas essa parte da religiosidade, acho que faz parte de toda pessoa que começa uma caminhada na fé, né? Ela fica meio confusa, e aí fica um pouco mais rígida, né? Porque a gente já vem de uma época ruim, em que a gente pecava. Então, a gente não quer errar, né? A gente não quer pecar. Então, a gente endurece um pouco, né? E a gente se sente... A culpa é engraçado, porque Jesus vem para nos mostrar quem nós somos, né? Eu sou amada do Pai, Ele morreu por mim, né? Ele levou a minha culpa, né? Aleluia, verdade. E aí, às vezes, as pessoas nos julgam, porque o ser humano, ele julga o tempo todo. Nossa, é complicado. É o olhar julgador, né? E aí você precisa se lembrar que Jesus não está te julgando. Ele te ama, né? E é uma relação pessoal que a gente tem. Né? Jesus está nos curando. Ele está nos curando, né? E às vezes é triste dizer isso, mas às vezes eu conheci muitos cristãos. Eu tenho 7 anos de caminhada com o Senhor, né? Antes disso, eu visitei igrejas, outras religiões, e isso a gente conversou já. Como alguns cristãos fazem um desserviço quando julgam, quando falam, sabe, o que não interpreta errado a palavra, né? E aí, em vez de amar o próximo, tá julgando. Não é o nosso papel julgar, a gente pode orar, a gente pode aconselhar, a gente pode exortar, tudo com amor, né? Com amor de Deus. Mas julgar não é nosso papel, né? Então, cada um tem um fardo para levar, né? Então, essa coisa da culpa, eu achei interessante essa temática, porque eu converso com algumas amigas e todas nós temos culpa pelas coisas mais bestas, né? As coisas mais bobas, né? Eu achava, acho que eu falei até para você isso, eu me organizei, né? Na minha rotina, tá muito correria, eu me organizei com as minhas marmitas e tudo mais, né? E antes disso, eu me sentia culpada porque eu não estava cozinhando, porque eu não tinha tempo. E eu me sentia culpada porque eu estava me sentindo diminuída, porque eu estava dando comida que os outros fizeram, que não era eu. Olha que doideira, tá? Era uma questão de logística, né? A minha logística não estava me permitindo cozinhar todos os dias para o trabalho, né? E aí eu terceirizei essa parte,
Ai, nossa, não, sabe? E me sentia culpada. Uma coisa boba. Mas o que a gente não pode terceirizar é passar valores para os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, estar com eles. Mas eu posso terceirizar, alguém pode cozinhar minha comida? Por que não? Eu não tenho tempo. Foi você que falou que a sua avó falou que marido se prendia pelo estômago, então você está lascada. Estou lascada. Eu posso contar nos dedos o número de pratos que eu sei fazer, porque... Você vai ficar com a maldição da solteirice? Pois é, menina. Coitada das mulheres que não cozinham muito bem, né? Porque a ideia da minha avó era essa, e é ainda, né? Você tem que saber cozinhar. Você tem que saber limpar uma casa. Só que eu tive uma amiga que o marido largou porque ela limpava muito bem. Ela limpava tão bem que ele tinha que esperar do lado de fora, ele não podia entrar, porque ela passou pano. Gente, isso é real, não é piada. Não é piada. Na rua, porque ela estava limpando a casa, ele ficou mesmo, né? Arranjou outra que ligava para ele, né? Isso mesmo, ela arrumou uma outra que deve ter uma tolerância à sujeira, deve ser mais útil. Então, eu acho que ser uma mulher de verdade é a gente temer a Deus, sermos servas do Senhor, firmes na nossa fé, né? Porque o mundo está cheio de ideologias, e você tem que ser firme e você tem que viver, ter uma fé viva, né? Não sem julgar o outro, né? Como o apóstolo Paulo diz, acho que é o apóstolo Paulo que fala isso, né? Que eu tenho mania de dizer apóstolo Paulo, às vezes foi o Pedro, foi o João, e eu tô falando com o apóstolo Paulo. Que diz que a gente tem que estar pronto para defender a nossa fé, né? A razão da nossa fé, né? E não é pôr goela abaixo de ninguém. Às vezes a gente se sente culpado porque não falou de Jesus. Porque você sabe que, às vezes, no começo da caminhada, é meio que uma imposição. Você tem que falar de Jesus. Aí você fica conversando com a pessoa. Aí você fala, nossa, aí você não relaxa. Fica assim, em que momento que eu posso falar de Jesus? Em que momento que eu posso falar de Jesus? Gente, eu não consegui fazer isso, não. Enquanto eu tinha essa neura, eu não conseguia. Aí eu relaxei e falei, nossa, a gente fala de Jesus naturalmente. Naturalmente. Porque a gente ama o Senhor, a gente quer compartilhar, mas é tão natural, né? Então, assim, enfim, né? Voltando para a culpa da mulher. A mulher tem o peso de... Ela tem que ser uma boa filha, aí ela namora, ela tem que casar, aí ela tem que ser uma boa esposa, aí ela tem que engravidar, ela tem que ter um filho, aí depois um filho é pouco, ela tem que ter 2, aí 3, por que você teve 3? Você devia ter 2. Por que você foi trabalhar fora? Por que você não foi trabalhar fora? Porque você precisa ajudar a seu marido, mas aí você ajuda, aí você não consegue limpar a casa direito, não consegue fazer a vida direito, cuidar dos filhos, e se sente a culpa. Aí, às vezes, você está sozinha, é uma mãe solo, tem que cuidar dos filhos, aí pior ainda, mais cobrança, porque você é mãe solo. Por que você é solo? Porque você não segura o marido, porque você não se sentiu capaz de fazer com que ele te amasse, por isso que ele foi embora. É culpa demais. Quanta culpa, né? É culpa demais para a mulher. E você vê julgamento, quem julga está emitindo uma sentença, não é? Ou você é culpada ou você é inocente. Exato. Então a gente tem que parar de julgar e parar de aceitar o julgamento dos outros, né? Você sabe que por exemplo, a minha mãe, acho que ela não vai assistir essa live. Tadinha. A minha mãe, uma vez eu ouvi ela chamando uma pessoa, uma das primas e tal, e ela chamava de filha.
E eu comecei a prestar atenção naquilo. Falei, gente, olha só a mente da mulher, que é nós, né? Nós, é a gente que fica pensando, né? Adão obedeceu, Eva ficou pensando, por que que eu não posso comer? E eu fiquei pensando, eu não sou a filha que ela gostaria, por isso que ela tá chamando a outra de filha. Porque eu sempre pensei isso. Eu não sou a filha que ela gostaria que eu fosse, tá? Esse era o meu pensamento. E eu alimentei esse pensamento há muito tempo. Então ela chama a outra de filha por causa disso. Hoje, eu me libertei desse pensamento e do pacote, porque ele era um dentro de um pacote, né? Eu não sou a filha que ela gostaria que eu fosse, mas ela me ama mesmo assim. E eu não vou viver para suprir as expectativas dela, porque uma filha deveria ser assim, 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 mas eu sou assim, assim, assim. E isso me ensinou a olhar para os meus filhos e não culpá-los por não serem o que eu acho que eles deveriam ser. Gente, isso é libertação. É isso que é libertação. Tá na Bíblia também. Libertar dessas fortalezas do pensamento que são crenças errôneas. A gente se comporta de acordo com essas crenças errôneas. A gente distrata alguém porque a gente acha que a pessoa pensa da gente, que a gente não deveria, um monte de coisa, e aí não tem uma leveza nas nossas relações, né? A gente está sempre culpada. E voltando à mãe, às vezes a mãe quer que a filha... Eu não culpo as mães de antigamente, as de hoje também tem cheio de defeitos, né? Mas era tanta frustração que, às vezes, a mãe colocava na filha aquilo que ela queria ter sido e não conseguiu. Então, ela espera demais da filha, só que a filha é um outro ser, não é ela, não é a extensão dela, é um outro ser. Então, aí entra em choque, porque a filha não vai fazer o que ela quer, a filha vai fazer que que está na sua mente, o seu sonho, a sua vida, é outra vida. Então, às vezes, entra em choque isso aí. E aí vem culpa também, né? Culpa por não ser o que a sua mãe queria que você fosse. Você não consegue ser aquilo, porque você é outra pessoa. Você vive aquilo que você quer por algum tempo. Mas depois é você, ela se torna adulta. E a mãe, talvez, não vai entender isso. A gente hoje, graças a Deus, a gente entende, isso aqui eu não quero para mim, não quero... Você falou, eu vou tratar meus filhos assim, assim, porque assim não foi legal, a gente às vezes tem esse esclarecimento, mas elas ali já... Mas eu acho assim, a gente tem a oportunidade de mudar, né, um ciclo, sabe? Eu acho que, voltando, né, na palavra legado, que legado que eu estou deixando para os meus filhos? O legado de questionarem o que sentem, que é importante. Eu converso muito com a minha filha faz psicologia, né? Ela está no último ano, então altos papos que a gente chama, né? Que legal. E é muito legal, porque você vê que coisa, né? Deus, ele tratou esse relacionamento porque eu me sentia culpada também, porque eu não sou a mãe que a minha filha gostaria que eu fosse. Não que ela tivesse, não que eu soubesse quais são as expectativas dela, porque ela nunca me falou, mas na minha cabeça, porque o ser humano é doido se ele não colocar a mente para o Senhor governar, a gente fica louco, né? Verdade. Então eu tinha 1000 ideias, eu me sentia culpada de não ser a mãe que a minha filha queria que eu fosse, ou a mãe que eu achava que deveria ser. A filha que a sua mãe queria que você fosse. Pois é. E é muito louco. Uma outra coisa, né, que eu me lembrei agora, eu acho que o Senhor quer que eu fale isso, né? Diz que testemunha é a nossa cruz, né? Nossa, a gente se expõe no testemunho, né? Quando eu me converti, eu acho que eu fiquei alguns anos ainda tentando, tá? Tentando gostar, tá, gente? Não me entenda mal, tá? Tô sendo sincera. Tentando gostar de músicas que eu não gostava. Então, eu tentei cantar na igreja. E assim, eu gosto de rock.
Eu louvo com rock. Eu ouço rock todos os dias. É isso. E eu me sentia culpada porque eu já ouvi muita coisa, né? E uma vez uma pessoa da igreja, não é da nossa igreja, era de um outro lugar. Ela falava que eu tinha a voz muito suave, que eu ia cantar música suave. E eu Marpinha, auréola. E realmente, eu tentei ser essa pessoa, Rose, te juro. Eu tentei cantar hino da harpa, eu tentei. Vamos na oportunidade, sabe aqueles encontros da oportunidade? Então, eu cantava aqueles louvores tranquilos, né? E na verdade, eu gosto de rock. Eu não vou cantar um rock na igreja, mas eu gosto de uma oficina G3, de um Mauro Henrique. Eu ouço na minha casa. E eu canto e louvo o Senhor. E é uma música assim que eu tenho vergonha. Ainda tenho, você acredita? Entendi. Meu pai, por exemplo, meu pai não aceita. E eu falei, gente, mas Deus aceita. Eu já conversei com ele sobre um monte de papos. Então, eu sou aceita pelo meu pai celestial, né? Uhum. Eu tenho esse temperamento, a gente anda conversando muito sobre isso. Eu tenho esse temperamento, essa personalidade. Deus está me consertando. E eu não vou me mudar à força. Eu estou sendo mudada e colaborando com a minha transformação, né? E se hoje eu faço de um jeito e não faço de outro, é porque eu não posso fazer de outro jeito. Eu só posso fazer do meu jeito. E eu não posso me sentir culpada por ser quem eu sou. Exatamente. Não é? Você explicou para mim outro dia a diferença não vamos adentrar muito nisso, porque isso vai dar outra live, né? A diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Então, E o comportamento. A gente nasce com um temperamento, é isso? O ser humano, ele é um conjunto de coisas, e o temperamento são qualidades e defeitos que você tem e que você se comporta por causa disso, né? Não sei, isso daí dá um estudo, né? Bem assim, porque a gente tem a personalidade. Jesus, o que é transformado? Tudo. Mas, você sabe o que é interessante? Eu não sei tudo. Vou falar do que eu intuo, né? Do que eu pondero sobre mim mesma. É que Deus, ele melhora. Ele nos corrige e ele nos melhora. E a gente não vai ser perfeito, porque ele não quer que a gente seja perfeito agora. A gente vai ser perfeito, mas a gente precisa uns dos outros. Se eu for perfeita, eu não preciso de você. Se eu for excelente em todas as áreas, por que eu vou precisar dos meus irmãos? Então, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser líder, eu posso servir em qualquer cargo, eu sou perfeita. E é um corpo, corpo de Cristo. É um corpo. Tem sua função. Né? Exato. Por isso que eu acho que não cabe a gente julgar, né? A gente tem que respeitar e aceitar uns aos outros. Nós já estamos caminhando para o final e eu me senti aqui tocada de lembrar uma passagem de Jesus que tem em João 4, da mulher samaritana, que se sentia muito culpada pelas condições em que ela vivia, teve vários relacionamentos, e o atual homem com quem ela convivia não era o marido dela. Ela foi buscar água em pleno meio-dia, muito sol quente, para evitar o contato com as pessoas, para não ser julgada. Jesus mandou os discípulos irem comprar mantimentos para que ele pudesse ficar a sós com elas. Exatamente. Ele, sendo Deus, que condenou a mulher lá, Eva, lá no passado, olhou para ela de uma forma especial.
mulher samaritana, além dela ser samaritana, que era a mistura da raça, que já era impura, já era mal vista. Mulher não tinha valor, muito menos uma prostituta. E Jesus olhou para ela e a amou. Ele poderia ter oferecido as palavras. Ele falou: eu sou água viva, você vai buscar essa água, você vai voltar a ter sede. Mas eu sou água viva, se você me buscar, você jamais terá sede. E ela teve a oportunidade de receber Jesus, e ali sim, Jesus a batizou, Jesus a transformou, ela virou uma evangelista, ela ganhou uma cidade para Jesus. Então, a Bíblia também fala no Novo Testamento. Essa posição da mulher não precisa se sentir culpada, ela vem para Jesus, ela confessa seus pecados, tanto a mulher quanto o homem, confessa seus pecados para Jesus, e ele vai nos transformando. E Jesus nos ama tanto que não é como foi passado de geração em geração, deixando a mulher lá para baixo. Jesus não vê a mulher dessa forma. Ele fala assim para os maridos: amai as suas esposas como Cristo ama a igreja. Quer amor maior que esse? Então, se sentir culpado. Você que está ouvindo essa live, não se sinta culpada, porque Jesus já levou os nossos pecados e ele reconhece o homem, reconhece a mulher, reconhece a criança, ele vê. Jesus nos ama muito, não é, Aline? É verdade, é verdade. Só quem foi perdoado e amado consegue amar de volta e perdoar de volta, né? E a gente ama o próximo como a nós mesmos. Olha só, o amor que eu recebi, o perdão que eu recebi, eu dou. Eu não julgo, porque Jesus não julgou. Está escrito, né? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Né? Então a gente oferece Jesus quando a gente perdoa. Né? Isso eu aprendi também, né, nessa doideira de vou falar de Jesus, vou falar de Jesus. Não, outro dia eu dividi minha comida no trabalho com uma pessoa que não tinha. Ele ia comer um miojo ali, sabe? E aí eu não falei de Jesus, eu fui Jesus. Eu dividi a comida. Com ele. E é simples, né? E outra passagem, para nos aliviar dessa culpa, Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é leve. Então, essa culpa aí você entrega aí, joga fora, mostra para Jesus seus pecados, e você vai se sentir leve. Toda vez que o inimigo quiser te atacar, te falar que você é culpada, se sentindo culpada, eu fui pelos meus erros, pelos meus pecados, mas Jesus já me lavou. Amém, Aline? Amém. Aí, se você quiser dar uma última palavra, senão você já pode orar por nós. Eu acho que poderia finalizar com isso, né? Que vocês possam, quando vir essas setas, esses pensamentos negativos, a gente ressignificar, contra-atacar com pensamentos do alto, né? Porque eu sou essa pessoa que sempre tive que lidar com pensamentos negativos. Né? Rebate com a Bíblia. Rebate com a Bíblia. Eu sou redimido, eu sou escolhido, dele me ama. Exatamente. Amém? É isso. Amém. Ora pela gente aí, Aline. Vamos orar. Não se sinta culpado com o barulhinho das crianças aí. Tá bom. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de poder compartilhar sobre aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Compartilhar as nossas vulnerabilidades também, nossas fragilidades, nossas lutas, porque é importante que os nossos irmãos saibam, né, que cada um tem a sua carga, ninguém é perfeito, e nós agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos dá de utilizar a internet, de usar esses recursos, e agradecemos pelo teu grande amor por nós, pelo teu sacrifício na cruz,
e pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo, que ela tenha o seu coração curado da culpa, curado de tudo aquilo que ela vem carregando ao longo de anos, ao longo de meses, e que ela vai aprendendo a ressignificar a sua própria história e fazer as pazes, né, com o seu passado e olhar para o futuro. Em nome do Senhor Jesus, abençoa também a Rose e esse canal, e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que ótimo. Obrigada, Aline. Até a próxima. A gente vai Eu que se falando. agradeço. Deus Um abençoe. beijo. Tchau, tchau.